pessoal das técnicas radiológicas, né? Que bom estar com vocês aí nesse nosso primeiro podcast, né? Do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, né? Da nona região, né? Conselho aí que representa o estado de Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia. E nesse primeiro bate-papo muito importante, que aqui está presente, né? A nossa presidente do Conselho Regional, a Denise Escartesini, né? Está aqui conosco. Também o nosso presidente da Comissão de Educação Continuada, o Paulo Paim, está aqui conosco aqui. Obrigado. E também uma presença ilustre, muito importante, né, do nosso grande profissional em radiologia e grande empreendedor também, um exemplo na categoria, grande Marlos Gonçalves, está aqui conosco, né? Muito Obrigado bom pelo estar convite. com vocês, muito bom, né, esse primeiro podcast, né? Eu tenho certeza absoluta que aqui a gente vai estar, né, conversando muito, a gente vai estar abrindo muitas informações aqui. E aí, eu quero ouvir primeiro aqui a nossa presidente, né? A presidente Denise Scartesini, né? Denise... Olá, meus amigos, né? Profissionais das técnicas radiológicas, né? É um prazer enorme estar com vocês. Nosso primeiro podcast era algo que a gente já tinha idealizado há muito tempo atrás e hoje estamos concretizando isso, né? Trazer para todos os profissionais a realidade da nossa profissão, o que nós estamos, né, passando, nosso conselho, né? O que nós estamos fazendo, o que realmente, assim, o profissional espera, né? Os novos profissionais. E a gente gostaria, né, desse bate-papo para que possamos entender um pouco melhor dessa interação, né? Estamos com grandes convidados aqui hoje. Eu creio que vai ser uma coisa bem bacana. Eu creio que vai sanar muita dúvida, né, que possa ter, né, sobre a profissão, sobre questões nossas mesmo do conselho, o que nós estamos fazendo nesses últimos tempos, né? Então, é isso que a gente vem, né? A nossa intenção é essa, e é ouvir vocês, né? Marlos, Paulo Paim, pessoas maravilhosas da nossa profissão, né? O João Marcelo, que está aqui conosco também, né? Que está como diretor no conselho também. E aí, a gente quer saber de vocês, como que está, né? A questão da nossa profissão, como que anda, né? O Paulo, a questão da educação continuada, vou deixar bem aberto para vocês, bem livre, que vocês expandem da melhor forma possível, né? Que é um projeto nosso, né? Da Comissão de Educação Continuada. Nós sabemos que a importância do profissional continuar estudando, isso é fato, gente. Acho que todas as profissões, não só a nossa, né? Quanto mais você qualifica, melhor você fica. E a questão também que nossa área é muito tecnológica, então ela precisa investir nos estudos, no conhecimento, senão realmente a gente fica para trás, né? Então, hoje nós vamos dar essa dica para vocês, né? Para que vocês entendam realmente o que está pegando lá fora, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer, né? E ter outra visão da profissão, sair com uma nova ideia. Eu creio que isso aqui vai dar realmente, né, aquele feedback legal que a gente precisa para realmente melhorar como profissional. E Paulo Paim, tá? Queria que Meu você amigo. falasse um pouco aí desse projeto do Conselho em relação à educação continuada. Se apresenta aí para o nosso público aí, né? E fala um pouco aí do seu papel dentro do Conselho de Radiologia, meu nobre. Ô, João, obrigado. Meu nome é Paulo Paim, faço parte do Conselho desde 2021, convidado pela nossa diretora Denise e pelo meu amigo João Marcelo. Fiquei muito feliz quando fui descoberto por vocês, na verdade, que eu poderia participar do Conselho, e isso me deixou muito feliz e muito grato. Estou aí participando desde então com vocês, né, meus amigos também, e o bom disso tudo é que a gente pode mostrar para todo mundo das áreas radiológicas o nosso trabalho por meio desse podcast, bem como também atrair mais pessoas que talvez não estejam tão interessadas no momento para o desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento científico. E eu acho que essa parte da Cored, eu acredito que esse desenvolvimento que nós fazemos por essa comissão, ela tem um papel fundamental de fazer com que o aluno, com que o profissional antigo ou o profissional novato, ele tenha um desempenhar mais categórico na sua profissão. Categórico que eu digo é um desenvolvimento mais disciplinado e um desenvolvimento mais metodológico. Muitas vezes, o recém-saído da instituição de ensino, seja ele de ensino médio, ou seja ele de ensino tecnológico, né, das faculdades, ele sai muitas vezes perdido. Ele sai muitas vezes sem uma orientação direta naquilo que ele pode atingir na categoria em que ele tanto estudou. Então, se você fez o curso técnico, curso tecnológico, eu acredito que você precisa de uma orientação. E nós estamos aqui para orientá-lo. Então, o principal papel da comissão de educação que nós fazemos é uma orientação profissional, bem como o resgate daquele aluno, daquele profissional que tenha se perdido no tempo e tenha parado de estudar. E nós gostaríamos de influenciá-los para que todos voltassem aos estudos, pois isso foi o que mudou. A característica de todos nós sentados nessa mesa aqui, o que mudou e fez de fato a nossa profissionalização valer foi depois que todo mundo aqui estudou, né? Dentro do básico que nós tínhamos ao avançado, onde nós aqui temos especialistas, mestres, doutores.
Então, quando nós paramos para avaliar o que a gente tem para melhorar na nossa categoria, é tudo relacionado ao estudo. Você pode trabalhar na profissão durante 10, 15, 20 anos, mas se você ficou estagnado somente na parte prática, você perde as novidades, as inovações tecnológicas, ainda mais nessa área, que é uma área extremamente tecnológica e a todo momento está mudando. Então, o que a gente quer levar por essa parte da comissão é umas novidades para que você se empenhe, para que você tenha uma categoria metodológica melhor na sua profissão. Então, essa é a nossa principal parte, né, gente? Isso. É o nosso principal nicho e viés, né, de estudo e profissionalização. Eu acredito nisso. Bacana, Paulo. Muito bom. E aqui o nosso convidado de honra aqui, né? O Marlos Gonçalves. E eu queria que o Marlos também falasse um pouco aí, né, em relação à nossa radiologia. Mas também, além dele falar um pouco da radiologia, eu também que já estendesse, né, um pouco dele. O que surgiu na vida? O que ele pensou, falou assim, poxa, vou fazer radiologia lá atrás. Eu também queria conhecer um pouco o Marlos, né? Lá no início, né? Lá quando ele era aquele jovem, adolescente, que estralou na cabeça dele e falou assim, vou fazer radiologia. E hoje se tornou esse profissional espetacular, né? Falo não só aqui, né, no âmbito regional, mas um profissional com destaque nacional, tá? Marlos, conta pra gente aí, conta pra gente. Bom, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí, Paulo, pelo andamento aí do projeto da Cored. Conta com a gente aí, eu tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso. Lembrando que o Marlos também faz parte da Cored. Faz parte. Exatamente. Então, conta com a gente aí para o que precisar. Bom, eu comecei na radiologia, eu caí de paraquedas na radiologia, né? Na verdade. Ixi, como todo mundo, eu também. Porque eu fiz o vestibular para biomedicina e não formou turma naquele ano. E aí eles deram duas opções, ou você vai para fisioterapia ou enfermagem. Foi lá na Unip mesmo? Na Unip. Ah. E aí eu peguei e falei, não, vou para radiologia então, né? Aí eu comecei a fazer radiologia ali, depois de tanto tempo. Então, acaba que, de certa forma, caí de paraquedas na radiologia. Fiz ali os 3 anos ali de faculdade, né? E, assim como o Paulo falou, né? Depois que você sai sem saber o que fazer. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa ter proatividade para correr atrás, né? Quando eu entrei na radiologia, uma das primeiras frases que eu ouvi, e que eu nunca esqueço, e que eu sempre passo para os meus alunos, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, a partir desse momento, eu falei, cara, eu tenho que estar no meio, eu tenho que entrar em algum lugar. Então, a radiologia é sempre assim, o ensino mudou a minha vida. Se não fosse o ensino, eu não estaria onde eu estou hoje. Mas, na maioria das vezes, a gente fica assim, a gente quer ficar estagnado porque, poxa, eu tô aqui, tô ganhando meu salário, tô fazendo... E se você for parar para analisar, a gente... Poxa, quantos anos você quer ficar fazendo a mesma coisa? Uhum. Então, eu sempre tive essa pegada de empreendedorismo, né? Uhum. E aí eu nunca me satisfiz com o mesmo lugar. Então, eu entrei para radiologia, depois de ter passado por muitos anos fazendo um serviço filantrópico, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que entrou na radiologia que não tenha ficado um período trabalhando ali, Marcos, sem cobrar nada. Eu lembro de você fazendo curso no CREER. A gente pegava aqueles encontros, Denise, juntava o Rômeu, juntava a galerinha do CREER, o Salazar. Aí o Marlos era aquele estagiáriozinho ali que eles estavam preparando. E aí falava de um pro outro, vai ter uma aula sobre, né, protocolo de ressonância de abdômen. Vamos lá falar, né? Eu lembro do Marlos, cara, naquela época. E nós todos Estudando estávamos com lá, eles. né? Realmente é isso mesmo. E a gente empenhou, né? Tudo que tinha, a gente participava. Eu lembro que teve um curso no HC também, sábado à noite. Falei, vamos embora fazer. É isso Não, aí. e não diga maior, porque quando a FID assumiu o Estado, passou mais ou menos ali uns 3 meses, 4 meses depois de ter assumido o Estado, eles conseguiram, né? Eles conseguiram arrumar aquela ressonância do HGG, né? Do Alberto Haas, Hospital Alberto Haas, isso, do HGG. E de repente passou lá, pá, quem foi para assumir o plantão? O Marlos. Fiquei muito feliz, né? Então eu conheço bem, eu lembro do Marlos na época que ele estava ali, começando na radiologia, pegando ali, sabe, aquelas aulas com os grandes profissionais da ressonância que tinha naquela época. E eu percebi dentro de mim que a vontade dele mesmo, sabe? O que ele queria mesmo era RM. Sempre gostou de RM, né? Acho que o Marlos, naquela época ali, ele não era tão assim com raio-x, com outros ramos e tal, mas sempre tinha uma paixão muito grande por RM. Não é isso, Marlos? Na verdade, e foi até engraçado, porque quando a gente entra, a radiologia sempre teve aquele conceito, né? Pô, você tem que fazer primeiro raio-x, depois tomografia e ressonância. Então, essa frase de quem é visto não é lembrado foi do Cleiton, né? O profissional que eu devo muito aí, porque é ele que me inseriu na radiologia. Tenho uma eterna gratidão por ele. E acaba que
de certa forma, quando você está querendo entrar no meio, você tem que se... Eu, por exemplo, tive que entrar como digitador no serviço para eu poder conseguir ter a chance de entrar no serviço da radiologia. Então, eu fiquei como digitador por um tempo e estagiando ali, né? E até o momento em que eles falaram, olha, vai surgir uma vaga aqui, não tem ninguém, sobrou para você. E você assume. Eu falei, não, sobrou, tá ótimo, então eu vou pra cima, né? E aí acabei entrando direto na ressonância. Mas quando eu cheguei, as pessoas falavam assim, não, você tá na ressonância, você tem que aprender primeiro raio-x, você não sabe fazer um raio-x, né? Eu falei, não, mas vamos lá, eu quero aprender ressonância, eu tenho aptidão por facilidade, né, de estar ali no equipamento e tal. Então, eu acabei decidindo ir para a ressonância. Foi uma baita de uma oportunidade ali, começando no trabalho do HGG, né? E foi muito bom, né? E aí, eu lembro que o Marlos assumiu, né, a ressonância, e de lá foi um foguete, né, Marlos, na vida profissional, graças a Deus, né? Porque dali você já foi ganhando experiência, né? Por um tempo, eu assumi a supervisão do HGG e percebi que durante, assim, um longo tempo mesmo, a gente não tinha problemas com chamamento de paciente, né, com remarcação de exames, que muitas vezes é comum dentro da ressonância magnética, né? Então, alguns profissionais ali da ressonância, eu percebi que eu tinha uma segurança maior em relação a isso, ou seja, não tinha aquelas remarcações de exames, né, aquelas complementações que eram feitas, então eu percebi essa aplicação do Marlos, né? Um cara bem estudioso, bem aplicado, sabia usar bem os protocolos naquilo que realmente, né, necessitava ali na realização dos exames. E a partir daí, né, Marlos, ficamos no HGG por um bom tempo. Eu tive que sair do HGG porque eu fui transferido para o hospital de urgências, né? E acho que você permaneceu. E aí foi um momento que a gente desencontrou, né? Profissionalmente falando, né? Mas a partir daí, né? Vida foi seguindo, né? Chegou um momento que você montou, você falou, não, poxa, hoje eu sou um CLT, né, cara? Acho que na cabeça de muitos empresários hoje, como pensam, né? Fala, poxa, hoje eu sou um CLT. Eu tenho uma biblioteca aqui na minha cabeça, né? Uma enciclopédia de informações na minha cabeça e eu tenho potencial, né, para ir mais longe. Chegou o momento que, como eu falo para vocês, estralou na sua cabeça isso aí. Como é que foi? Conta pra gente aí, porque eu tenho certeza absoluta que poderá surgir muitos empreendedores na radiologia e é uma área que tem que ser explorada, né, Denise? Sim, com você, certeza. como presidente, o Paulo também sabe muito bem disso, porque hoje a maioria dos alunos que entram nas escolas técnicas e universidades, eles vão pensando naquilo que você falou, Marlos, pensando no raio-x. Falo para a Denise que o sistema metodológico hoje que nós temos em escolas técnicas e universitárias é formar o cidadão para o raio-x, né? E aí eu queria ouvir de você, como é que foi isso? Na verdade, eu entrei no HGG e logo em seguida, 12 dias depois, eu entrei no INCORE, né? Que é um hospital de Goiânia. É um hospital HGG, que é o Hospital Geral de Goiânia, e o INCORE, que é um hospital privado. Foi de uma vez, hein? E foi de uma vez, assim. Os dois chegaram, assim, de uma vez, e aí eu comecei. Então, como a gente tem picos na nossa vida, né? De altos e baixos, então eu fiquei ali por um tempo, trabalhando nos dois. Estava muito feliz e acomodei, né? De certa forma, quando você está trabalhando ali a operação, o hospital em si, a radiologia em si, ela tem os momentos onde tem um volume muito alto e já tem momentos de volume muito baixo. E eu comecei a perceber que os meus plantões, aliás, os plantões do hospital, começaram a ficar num movimento muito baixo. E aí eu falei, nossa, que legal, bom demais. Eu era inexperiente, né? Eu falei, poxa, eu tô feliz, não tem nenhum paciente para me atender. Vou ficar aqui esperando, né? Fazia outra coisa, né? Ia fazer reconstruções, às vezes a gente ficava batendo papo. Então, depois hoje eu percebo que isso é ruim demais. Se você está num serviço que não tem movimento, não tem faturamento. Não tem faturamento, vai quebrar. Se quebrar, você está na rua. Então, foi o que aconteceu comigo. Em determinado momento, me chamaram e falaram, Marlos, a gente precisa fazer corte de gastos e você foi escolhido. E aí eu fiquei desempregado. Então, uma frase do Paulinho, que é um grande profissional que me ensinou ressonância, e inclusive me deu um livro de ressonância magnética que eu tenho até hoje, com a assinatura dele. E ele me falou o seguinte, Marlos, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Não tem nada. E aí eu me vi com nenhum, eu estava com um emprego só e eu falei, cara, eu vou ter que ir atrás. Aí comecei a levar currículos, né? Realmente eu peguei uma região de Goiânia e falei, vou levar meus currículos e entregar. Então, na maioria das vezes, eu entregava na recepção, o recepcionista às vezes amassava na minha frente, porque... Nem chega, né, Paulo? Não Fala aí, chega, Paulo. não chega. Esses currículos não chegam. Porque, na maioria das vezes, aquela pessoa que está recebendo seu currículo, ele é da radiologia e está querendo entrar. Está esperando a oportunidade. Está esperando a oportunidade.
Então, tá tentando ficar no meio ali. E aí, eu em um determinado momento, desempregado, eu peguei e falei assim, olha, tem que pensar em montar alguma coisa. Aí, o sangue do empreendedorismo sempre teve correndo aqui, né? E aí, eu peguei e falei, não, pera lá, vamos montar um negócio. Que tipo de negócio eu quero montar? Né? Aí, eu pensei, poxa, qual que é a dificuldade do mercado? Porque para você montar um negócio, você precisa saber qual que é a dor do mercado, o que as pessoas precisam, né? E na escala da radiologia, eu sempre percebi, eu tive a dificuldade de aprender, eu tive a dificuldade de entrar, eu tive dificuldade de ser visto, né? Eu me ofereci em diversos lugares para trabalhar de graça. Eu falei, gente, eu trabalho de graça aqui, não tem problema nenhum, fica aqui, eu só quero aprender. Mas não tinha essa condição, não tinha como fazer isso. Então, eu peguei e falei, poxa, mas é tão difícil uma pessoa que quer aprender ressonância, mas não consegue. Aí, eu tinha feito um curso algumas semanas atrás com o Sérgio Salazar de ressonância magnética. E o Sérgio foi meu professor, né? Assim, aprendi tudo de ressonância com ele e tenho gratidão eterna por ele. Denise? E ele foi meu professor. Excelente profissional. O professor mais sistemático que eu tive na Universidade Paulista foi ele. Ele e o Rômio. Né? O Rômio também, maravilhoso. Então, são pessoas que passam na vida da gente que caem no momento certo, né? Que marcam. E aí, a experiência que eu tive de estágio com o Sérgio foi muito boa. E nesse momento que eu estava em casa, desempregado, eu peguei e falei assim, poxa, vou pensar em um projeto novo. O que as pessoas têm de dificuldade? De aprender. Colocar a mão na massa, fazer o hands-on, né? Você sentar na frente da máquina e operar o equipamento. Eu falei, não, poxa, agora eu vou, então, criar um simulador de ressonância magnética e esse simulador de ressonância magnética vai ensinar profissionais. Eu vou fazer um curso. Tá, mas como é que eu começo isso? Eu vou ligar pro Sérgio. Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Aí liguei pro Sérgio. Falei, Sérgio, tem uma ideia. Você tá a fim de ouvir? Ele falou assim, Marcos, eu quero nem saber o que é, mas vem aqui eu topo. E aí eu fui lá, conversei com ele e a gente já saiu de lá com um nome. Era Projeto Marcos Salazar, né? Marcos e Sérgio. Aí virou MS. Virou MS. E aí a gente já saiu de lá com... Assim, foi uma sinergia tão boa que a gente já saiu de lá com o nome da empresa pronto, o projeto que ia fazer, o que tinha que começar. Mas eu costumo brincar, né? Para todo negócio, você tem que investir a sua energia e também o seu dinheiro. Claro. E eu não tinha dinheiro. Então, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer um simulador. E para fazer um simulador, eu tenho que achar uma empresa para poder desenvolver, que eu não sou desenvolvedor, né? Aí, eu fiz uma pesquisa de mercado, achei um lugar que fazia por um preço que não era acessível, mas se eu vendesse meu carro, se eu vendesse alguma coisa que eu tinha, eu conseguiria. Daí eu vendi um pedaço do meu rim, brincadeira. vendi o meu carro para poder conseguir a grana e o Sérgio, enfim, deu a parte dele e a gente iniciou com esse projeto do simulador. E deu super certo, né? A gente iniciou ali teve a ideia em 2015 e a gente lançou em 2016 o curso. E aí nós tivemos ali 12 pessoas para poder começar com a primeira turma, o pessoal gostou. Então, o simulador é basicamente você ter uma ressonância magnética para você fazer o exame na hora. Sim. Né? E você aprende planejamento, o que é o TR, TE, TI, enfim, o que são sequências, né? E como que você planeja. E foi sucesso. Hoje a gente conseguiu colocar mais de 2.000 profissionais, passou pela nossa mão, né? Mais de 2.000 profissionais e tem uma infinidade de profissionais aí no mercado de trabalho que fizeram um curso conosco. Profissionais que a gente tem muito orgulho de ver trabalhando e fazendo assim um trabalho fantástico, né? Graças a esse start do negócio. Start. E muitas vezes, né? Isso frases de algumas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de poder sentar numa escola, numa universidade, né? A minha avó, a necessidade faz o sapo pular e você pode ter certeza absoluta que você teve que passar pelo que você passou para estralar isso aí, para você falar, poxa, eu não posso depender disso aqui, cara. Eu não posso depender do meu CLT. Eu não posso depender do meu, né? E aí foi onde surgiu aí a MS. E hoje a MS, né? Ela não só no estado de Goiás, mas ela tá no Brasil. Hoje, educação continuada, você tem em Goiânia, você tem em Brasília, né? A gente está expandindo para São Paulo também. Mas foi engraçado, porque assim, uma coisa leva a outra, né? E a gente é feito de pressão, né? Quando você nasce, você tem que cortar o cordão umbilical ali, porque você está sendo alimentado, você sofre aquela pressão de que poxa, agora eu tenho que começar a mamar. E aí depois você começa crescendo, outra pressão, você vai para o colégio e tal, arruma uma namoradinha, leva um chifre, e aí você tem ali uma nova pressão. Você tem que saber lidar com isso. Então, a gente começa... Já nasce um sofrimento. Né? A gente não percebe, mas a gente vai se desenvolvendo de acordo com que a pressão vai crescendo. Então, é aquela história, né? Não se cria diamante sem pressão. Sim. Né? Então, a gente desenvolveu essa questão do curso e
em determinado momento, a gente começou a receber solicitações de profissionais. Poxa, Marlos, me indica um profissional. Indica um profissional. E a gente começou a indicar profissionais. Só que a gente começou a surgir no mercado uma discussão que estava subindo para o STF, que era a respeito da terceirização. Da reforma... Reforma trabalhista, reforma né? trabalhista. Acho que foi depois que Foi em 2017, depois do impeachment, né, da Dilma Rousseff, veio o Temer, né? O Temer e a primeira aprovou. jogada política dele foi jogar isso aí pra Câmara, né? Não, na verdade, ela já estava desde 2014. Ela só foi surgida, na verdade, no final do governo do Lula, gente, para quem não sabe, essa reforma do trabalho. Mas ela só foi realmente atingida, o seu potencial, só no final de 2016. Foi quando eles usaram o Temer, na verdade, que estava por trás, já estava ali nos bastidores, e ele sabia que ele ia durar muito pouco, então foi o momento dele que isso foi desenvolvido, né? E vamos aí. E foi nesse momento que o Marlos, né? Então, aí começou a surgir essa necessidade. Lembra do Encore, que cortou o custo, que eu falei que cortou o custo por causa do despesa estava muito alta e o hospital não estava conseguindo gerar? Outras empresas estavam passando por isso também. Então, a carga tributária no Brasil é muito alta, né? Sim. E aí, Sim. quando você tem um profissional, você paga Muito quase mais. 100% do que o profissional recebe. Isso é injusto, né? Porque, poxa, imagina se o profissional poderia receber, né, o valor total ali, Sim. ia ser maravilhoso, ia ser melhor do que trabalhar fora, nos Estados Unidos lá. Sim. Você ia receber muito bem. Então, a gente começou a receber essa solicitação de profissionais e a gente pensou, poxa, a reforma trabalhista está saindo aqui. Se sair, a gente abre uma empresa e a gente começa a oferecer os serviços. Então, a reforma trabalhista saiu. Antes, a atividade fim, né, não podia ser terceirizado. Então, a partir do momento que a atividade fim pôde ser terceirizado, o operador, o técnico, o tecnólogo, os profissionais da radiologia puderam ser terceirizados. E aí a gente foi feliz em começar a oferecer serviços de radiologia e, na verdade, a gente começou a receber mais demanda. Então, veio um hospital e falou, poxa, mas eu gostei disso, vamos fazer também. Aí falou com o dono do outro, os países conversam, né, entre si. E aí uma indicação veio e a gente começou a crescer. Nós crescemos em Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas, São Paulo. Hoje nós estamos em 13 estados e desses 13 estados que nós estamos aí são inúmeros profissionais que atuam conosco, né? Então, veio de uma necessidade e hoje a gente sabe que está tudo dentro dessa reforma trabalhista, está tudo legalizado. Então, a gente consegue ter um bom resultado aí para todo mundo, né? É um negócio que deu muito certo. E hoje a gente está em grandes grupos, grandes empresas, né? Tenho certeza que isso está sendo bom para todo mundo. Com certeza, isso aí é referência. A gente ouve dizer muito mesmo, né? Graças a Deus que isso aí tem mudado a vida de muitos profissionais, principalmente quem está iniciando, né? Que a gente, assim, tem tanta, né, impacto, porque a pessoa, quando começa, ela fica, meu Deus, e agora, né? Quem que vai me dar a oportunidade? Essa questão que o Marlos falou, da gente querer trabalhar voluntariamente, é complicado, porque até voluntário eles não querem a gente, né? Tem hora que nem voluntário. Então, isso é muito importante que tenha essa empresa que abrace de uma certa forma, que, né, capacite esse profissional, porque isso é importante. Aí ele com essas capacitações, com essa evolução, né, na carreira dele, com certeza, é o que eu sempre falo, uma oportunidade vai te surgir. Se você perseverar, estudar, vai acontecer. Isso. O Paulo, Denise e Marlos, hoje a radiologia, a gente tem um cenário, assim, diferente do que era há 10 anos atrás. Total. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma turma de 50 alunos fácil em qualquer escola técnica e universidade. Então, está formando poucos profissionais e dentre esses poucos profissionais, como o Marlos disse, muitos entram com mentalidade para fazer raio-x. Tudo bem que é o básico, aquilo que mais demanda, né? Questão de mão de obra operacional. Mas esses profissionais particularmente especializados, que é o intuito onde a LAMS começou, esses profissionais, a cada dia que se passa, está ficando mais difícil de encontrar no mercado. Com Esses certeza. profissionais na ressonância, na tomografia. Mas uma curiosidade, pessoal, é que não é só nesse curso. Não são só nos cursos da saúde. De 2020 para cá, depois da pós-pandemia, todos os cursos eles tiveram uma queda muito abrupta em relação ao número de condicionados ali dentro, que são os pagantes de mensalidade, né? E a informalidade hoje ela toma conta. Então, essa galera que via no futuro de faculdades e cursos técnicos, eles estão preferindo hoje cursos informais ou vendas informais, que é o próprio empreendedorismo, que é o que a gente está se tratando aqui hoje. Então, a pessoa ela não quer mais ter que correr atrás de fazer uma qualificação. Ele já pensa logo em um curso rápido ou aprende ali alguma coisa mais prática para poder botar na mídia e fazer as suas vendas.
que também não é ruim, porque eu acredito na liberdade de expressão e na liberdade econômica. Eu sou a favor Sim. disso. Só que, em contrapartida, nós vamos ter no futuro, e breve, algumas deficiências profissionais de carência extrema em algumas profissões. Né? E uma delas é a radiologia, Uma né? delas é a Eu falo radiologia. porque, especificamente, você pega um jovem hoje, né? Lá numa escola estadual, escola pública, por exemplo, e fala para ele, pô, o que tu quer? Ele fala, pô, quero mexer com o Instagram, vender, né? Todo mundo quer isso. Então, né? ou seja, o mercado virtual realmente ele abriu muito as portas. A gente sabe que é um mercado que deu certo. A pandemia veio e provou por A mais B que realmente o mercado, né, virtual ele tem ali as suas vantagens, Funciona. né? E funciona bem. E particularmente alguns ramos, né, principalmente quando se fala sobre radiologia, onde não veio com tanta força, né? Nesse terceiro governo, por exemplo, do Lula, a questão do Pronatec, a gente não vê formando mais profissionais. Então, ou seja, nós estamos numa baixa profissional muito grande. A Denise sabe melhor do que eu, o Paulo sabe melhor do que eu em relação a isso. Acho que o Marlos também, na parte educacional da MS, percebe que nós estamos vivendo uma baixa. A minha preocupação é, hoje, no mercado, nós temos nós temos muitas universidades que estão vivendo uma febre na questão da medicina. Já foi aprovado pelo governo estadual aqui no estado de Goiás mais abertura de 6 universidades para o curso de medicina. Então nós temos mais médicos entrando no mercado. Nós temos a questão do programa Mais Médicos lá fora, que você traz e ele se inscreve através do Ministério da Saúde para trabalhar no programa Mais Médicos. Então nós temos a opção de muitos que já estão na radiologia. Nós temos por dois lados, técnicos em radiologia, que trabalham 24 horas semanais, faz 2 plantãozinhos noturno, o cara estuda medicina. Nós temos muitos colegas que fazem isso, né? Então nós temos muitos do nosso clã que estão migrando para a medicina, está inchando o mercado da medicina. Nós temos mais médicos de lá, se é mais médico, mais exames, nós temos com a baixa profissional daqui. Então nós vamos viver aquilo que a Denise viveu lá no começo da carreira, que é aquela falta de mão de obra especializada. Eu não digo nem tanto porque eu, o Marlos, nós não somos nem tão velho nem tão novo na área, nós somos os intermediários. Mas quem viveu lá atrás sabe a dificuldade de encontrar, né, um bom profissional em radiologia, e nós vamos viver isso, né, Denise? Se Deus quiser, não. Nós vamos atrair mais gente. Vamos melhorar. Vai melhorar tudo isso aí. Melhorar se Deus os quiser. Mas profissionais, a vocês não qualidade. enxergam o mercado dessa forma? Vocês não enxergam que nas escolas técnicas estão formando cada vez menos profissionais no Brasil todo? Sim, mas vamos conseguir aumentar isso aí. Vamos Com fé em melhorar. Deus. Vamos Vai melhorar. Vai vamos melhorar. isso aí. Né? Então, isso que eu falo para vocês é uma situação que realmente, assim, nos preocupa. A gente um trabalho que a gente tem que fazer, muito importante. Não só o conselho, mas as escolas, por exemplo, né? A questão pedagógica de tentar segurar esse aluno, tentar formar esse aluno, as escolas técnicas de trazer, por exemplo, o próprio conselho dentro dessa escola técnica, né? Para mostrar a realidade desse aluno, o que é o campo de mercado de trabalho, né? Porque hoje muitos estudam radiologia, mas falam assim, poxa, eu consigo ganhar dinheiro muito mais fácil do que ter que trabalhar 24 horas semanais, porque 24 horas semanais era o objetivo de muita gente. Que falava assim, trabalho pouco, ganho bem. Não é isso? E o Muitos tempo- entraram dessa forma, E o tempo para as atividades, né? né? É. Então, essa é a preocupação que a gente tem hoje, né? E aí, particularmente, né, Denise, e Marlos e Paulo, é uma situação de mercado hoje que, no ponto de vista pessoal, me preocupa muito em relação a isso. Eu acho que falta mão de obra qualificada, pessoas qualificadas. Isso, é Porque- isso que eu ia falar, porque é a qualificação que precisa para estar permanecendo no E mercado. outra, a radiologia, ela, como vocês disseram no começo, né, o centro da radiologia é a tecnologia. E as pessoas que formam, elas têm que estar disponíveis para poder ir para outro lugar. Por exemplo, a gente vê o crescimento da radiologia nos grandes centros, mas existe um crescimento muito grande nos interiores. E você não acha bom profissional para poder, um profissional com aptidão para poder operar uma ressonância no interior da Bahia, por exemplo. Não acha. As pessoas não querem, as pessoas querem ficar no centro, né? Então, realmente, aquela fala, né, de, poxa, a radiologia não tem vaga. Tem muita vaga, Tem. Eu mas tem que estar acredito nisso profissionalizado. também. Tem. Tem muita vaga, eu creio que o que depende realmente é da qualificação profissional. E lembrando, gente, é 24 horas semanais. A nossa legislação ela é bem clara, 24 horas semanais. Eu posso morar em grandes centros e dar plantão nos interiores, por que não?
Né? Exatamente. Sim, Então, temos com que olhar certeza. as possibilidades. Eu sempre falo, gente, muitas das vezes a gente perde oportunidades por não olhar as possibilidades. Então, nós temos que ficar atentos às possibilidades. Eu que trabalho com aluno há muito tempo, desde 2006, eu falo, gente, não fique olhando só para onde você quer ficar, não. Olha as possibilidades que estão ao seu redor. E Isso. outra, eu venho mais, né? Que eu sempre falo, gente, o estudo, a educação é um investimento em você para a vida. Isso Pra não vida. perde, isso não falar, não vai me servir de nada, serve. Jamais, isso não tem perca. Com O certeza. investimento em educação, ele é 100% confiável. certeza. Então, você precisa E a coragem. E é os dois cenários, né? Porque assim, é o mercado para quem está entrando, para quem quer entrar na radiologia, que nunca trabalhou, e o mercado de quem já está trabalhando. Porque se você é um profissional que está lá 5 anos, 10 anos num serviço que tem tomografia, ressonância, raio-x, e você está lá 10 anos só no raio-x, você está estagnado. Tá. Você não... É incrível você ver profissionais que há 10 anos atrás, nossa, eu sonho em trabalhar com tomografia, eu sonho em trabalhar com ressonância. Aí consegue o primeiro emprego no raio-x. Uhum. E fica lá o resto da vida. Na maioria das vezes não fica o resto da vida, né? Porque assim, a gente até sonha Me lembro quando eu entrei na HGG, eu falei, nossa, eu vou me aposentar aqui, isso aqui é maravilhoso. É né? bom, cara. Que recebia bem, uma fazia zona- 24 horas, não sei o quê. Uma E zona de conforto. Só que chega um momento que você fala, poxa, a gente é descartável. É. Se algum problema acontecer aqui, eu vou ser mandado embora e acabou. E aí? E vida que segue, né? Né? Então, eu acho que o profissional, ele não pode ficar estagnado. Ele tem que Jamais. acreditar que você... Quem tem dois tem um, quem tem um não Claro. tem nenhum. Essa é a ideia mesmo. Então, você tem que realmente batalhar pelo seu espaço no mercado de trabalho. E apostar no sonho, tá, gente? É. Uma coisa que muita gente, às vezes, ela fica estagnada, ou às vezes ela deixa aquele sonho dentro dela morrer. Eu sou a favor de acreditar no sonho, tá? Se você tem um sonho, se você quer atingi-lo, faça o máximo que você puder, e até o impossível, né? Porque muita gente, às vezes, acha que é tão difícil certas coisas, e, na verdade, não. Às vezes tem coisas que bastam um pouco de empenho, que depois Deus faz o restante, Verdade. né? E Deus, ele abre os caminhos, abre portas, abre janelas para você que você nunca esperou que acontecesse. Então, eu sou a favor de você ter fé, ter confiança e acreditar no sonho. É porque é muito difícil. Não, não é difícil. A dificuldade, ela é dentro da gente, na verdade, né? Então, eu acredito nisso aí que o Marcos está falando, né? Da pessoa se orientar, buscar informações, buscar alguém que o oriente para que ele faça o menor percurso possível também, né? E acreditar e sempre continuar estudando para não ficar estagnado. E hoje uma coisa muito importante, Paulo, Denise, Marlos, é que é diferente quando foi a nossa época, cara. Pra gente poder fazer um curso, tu tinha que estar presente lá, né? Fazer a inscrição, entrar no ônibus, né? Eu e a Denise foi fazer um curso de contraste, teve que entrar no avião, ir para São Paulo, passar a semana estudando contraste, passar a semana estudando mamografia. E hoje a gente tem acessibilidade do ensino remoto, né? Eu, particularmente, muitos cursos que eu faço, né? Eu prefiro, assim, uma questão própria, mesmo fazer online do que presencial em várias situações, né? Coisas que particularmente não tem a necessidade da linha prática, eu prefiro realizar de forma online. E hoje, o ensino à distância, por exemplo, os cursos à distância, por exemplo, né? Com certeza. Facilitou essa educação continuada. Facilitam e muitas vezes o aluno, ele é mais cobrado que presencialmente. Com certeza. O estudo virtual online, em muitas faculdades, especializações, cursos técnicos, a demanda que o professor propõe para o aluno, às vezes, é muito maior do que uma demanda presencial. Onde o aluno ele abre arquivos e arquivos, e livros, e apostilas e tudo, e ele tem que tirar dali as informações para fazer, às vezes, uma atividade, uma prova. Então, acaba que ele estuda ou é obrigado até ler mais do que presencialmente, onde já vem tudo mastigadinho, tudo pronto em slides. Né? Então, essa coisa do online, do virtual, para quem sabe utilizar e para quem sabe disponibilizar isso para o aluno, faz com que o aluno, sim, ele tenha que buscar mais informações. Eu sou da época que eu pegava livro na biblioteca lá no Bloco D da Universidade Paulista. Tu também, Marlos? Sim, Hã? sim, com certeza. Então veio essa época, né, do ensino... Fazer o PIN, né? Fazer o... não fala disso. Os meninos morrem, né? Realmente Tu tem O PIN aluno... foi fantástico para mim, sabia? Não, ele Porque é. o PIN me ensinou a falar em público. Não é que a gente Uhum. saiba falar em público, né? Perfeito com isso, mas ele obriga a gente a falar em público, Isso. a você apresentar e tal. E foi muito bacana. Eu gostei sempre de fazer o PIN. Na verdade, são 6 TCCs, né? Porque você pega um TCC e fragmenta por 6 semestres, não é isso? É pior do que um TCC, porque você fragmenta aquilo ali, né? Mas é bom. Verdade. E os Eu- professores se consomem como um TCC. Então é É. pior, cara, que você faz 6 projetos no curso de radiologia. Eu falei, isso não é coisa de Sério? Deus, não, cara. Os coordenadores Estudar, ficavam estudar, rindo, gente. né? Achando bom. Mas é bom Mas é mesmo. muito bom. Isso aumenta muito
a nossa questão, né, da habilidade de escrita hoje, né? Para quem não sabe, informa o que é PIM. Projeto pessoal. Integrado Multidisciplinar, que é um projeto dentro da Universidade É o mini Paulista. TCC. Entendi. Você escolhe um tema, ou o professor passa um tema, e você vai fazer uma apresentação, um trabalho, e no final do semestre você apresenta ele para a turma inteira ali. Entendi. Para a sua turma, né? Então, você via gente assim, vomitar de nervosismo e Nervoso. tudo mais, para falar em E é Na público. minha época era atividade integrada. o Integrado. nome. E o professor olhava para você e falava, não entendi, cara. Mas assim, sobre essa questão do ensino à distância, eu sempre separo, né? Quem está fora e quem está dentro. Para quem está dentro da área, já trabalhando, o ensino à distância é fundamental, porque você não tem tempo. Na Sim. maioria das vezes você vai numa JPR, né? Que é a principal jornada de radiologia do Brasil. Eu gosto de dizer que é a Disneylândia dos sim, profissionais, claro. né? Isso. E tem o profissional que não entrou. Mas no ensino à distância ele perde uma coisa que é fundamental para ele. Quantas pessoas vocês conheceram que são importantes na vida de vocês, na profissão de vocês, que vocês conheceram lá no curso presencial? Network, Ixi, né? É um network, networking. cara, é um network. O network é fundamental. Precisa. Isso Fundamental mesmo, para quem está começando. E para quem quer expandir até no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é só você ser técnico de radiologia, sei lá, o tecnólogo, sei lá, e fazer o exame. O mercado da radiologia tem os gestores, o mercado da radiologia tem os applications, o mercado da radiologia tem os auditores. Tem uma infinidade de leque que a gente pode usar, basta você se especializar. Mas o networking é fundamental para o profissional da radiologia. Com certeza. Com É aquilo que certeza. volta àquilo que você falou. Se tu não é visto, não é lembrado. Então você tá ali o tempo todo na sala, né, acompanhando, você tendo contato com os outros colegas, né? E hoje, boa parte da minha turma que eu formei em radiologia, graças a Deus, a maioria estão bem na radiologia. A tua Isso é também, né, importante. Denise? A minha também. A maioria tá. Graças É a Deus. importante, né? É a Ótimo. perseveração, né? Tem que perseverar, Perseverar. né, gente? Perseverar que dá certo. E é isso aí. Tá? Certo. Confiar. Eu acho que a primeira pessoa que tem que confiar é você mesmo. Você mesmo tem que Isso, falar, eu vou ser confiança. o melhor profissional. Coragem. Mas hoje você tem ensino à distância, né? No CRD Ensino, né? Saída Ensino, Isso. parceiro nosso. E tem o ensino à distância para profissionais já formados. Ah, já formado. Já formados. Entendi. Sensacional. Que aí ali você tem o seu curso de ressonância, Ressonância, tomografia. tomografia, os exames especializados que de vez em quando ou outro tem. A gente sempre tenta fazer um curso hands-on, né? É onde você realmente o aluno pega na prática. Então, o curso de ressonância, por exemplo, o aluno ele tem acesso ao simulador ali, né? Uhum. E o simulador ele consegue ser uma plataforma que vai tirar aquele gelo, né? De você, poxa, onde que eu clico? Porque imagina só, você vai para uma máquina lá, vai fazer estágio numa máquina, e eu passei muito por isso, porque é tanto que eu tinha que fazer exame de madrugada, porque eu tinha que fazer estágio de madrugada, porque durante o dia o operador não tinha tempo. Sim. Porque se ele for parar para te ensinar, ele vai atrasar a agenda dele. Entende? Se ele for parar para te ensinar, ele vai ser prejudicado. Então você tem que ficar sentado olhando. Isso é ruim, né? Então eu acho que o simulador veio para poder fazer essa diferença na vida das pessoas, né? E isso foi fundamental porque todo mundo aqui sabe o quanto que era difícil antes, por exemplo, dessa ideia que ele teve e colocar em prática, para todo mundo que queria todo mundo que terminasse o curso de técnico em radiologia. Já era difícil a profissionalização, mais difícil o emprego. Olha o tanto que facilitou isso para o aluno Demais. recém-formado. Com Igual a certeza. gente conhece pessoas que aprenderam a tomografia de uma facilidade tão grande, com uma facilidade tão grande. Você já sabe tomografia? Já terminei o curso sabendo que eu fiz. Porque eu fiz o curso, a gente já escutou falar do curso dele, né? Eu falei, aí a gente, na época, né, eu perguntava, nossa, mas foi rápido assim? Rápido dessa forma. E eu falei, meu Deus, quanto tempo demorou para mim, para todo mundo que formou junto comigo. Paulo, você Lá sabe nos que anos isso- 2000 e alguma coisa, você nem tinha noção para onde que você, se você não tivesse um contato, o que eu vou fazer com esse curso se eu não tiver um conhecido? Né? Porque você sabe, é muito difícil você arrumar um emprego. E para você aprender isso também era muito difícil. Ninguém queria perder o emprego dele, muitas pessoas não tinham tempo para poder te ensinar. Se você não tivesse, você tinha que ser o filho do dono ali muitas vezes para você aprender aquilo. Era mesmo. Vocês isso sabem mesmo. disso. Aí vem ele com essa proposta inovadora. Olha o tanto que facilitou para essa galera jovem aí. Não, hoje recém-formada. eu falo para vocês porque eu vivi isso na prática e a Denise também. A Denise, né, com aluno do 3º período em radiologia na garganta da Denise. Professora, Denise, eu preciso do meu diploma, eu já tenho plantões, né?
Porque Eu vivo isso o que até que hoje. acontece? Até hoje. Graças Deram a essa Deus. oportunidade pra Graças a galerinha. Deus. Verdade. E essa galerinha que tá no curso de radiologia com fome, com vontade de crescer, com vontade mesmo de poder ampliar, né, o seu conhecimento, a sua habilidade técnica operacional, né, eles acabaram ali fazendo um curso, faziam um curso de capacitação, fazia com intersecção ali do curso técnico no último período, aí eles iam para uma escola técnica, né, fazia ali uma especialização, ia para pro Marlos, fazia ali uma capacitação, né. E aí virava um problema para a Denise, porque o que acontece? O aluno aprendia, pegava a prática e depois chegava nela e falava: ó, Denise, libera meu diploma o mais rápido possível, porque eu estou terminando o meu pós-técnico e eu já estou com emprego garantido lá e não sei o quê, né? E aí aquela pressão vinha para cima da Denise. As E oportunidades coisas que aparecem. há muito tempo eu não tinha vivenciado isso aí, porque Eu também nunca tive eu vivenciei aquela parte que todos nós passamos. Estudamos radiologia, fomos para uma prática. Eu, particularmente, fui para o Hospital de Urgências de Goiânia de madrugada por muito tempo escondido ali, fazendo um voluntariado. Aprendi muito Entendeu? ali. Nunca Quem consegui nunca nem fez? isso. Quem Tá? nunca fez? Eu sou de um tempo que, também da mesma época deles, que eu nunca consegui ninguém para chegarem para mim. É uma curiosidade, tá? Nunca consegui alguém para falar assim, vem cá, que eu consegui uma vez em uma clínica famosa aqui de Goiânia, mas era particular, a própria pessoa tinha medo de me ensinar, né? E eu também já tinha outras atividades na época, meu tempo era muito curto, e a única forma com que eu consegui ingressar na área foi através do concurso. A única forma que eu consegui. E hoje eu vejo as pessoas se empregando de forma bem mais fácil, principalmente pelas OS, né? Que é a corrente de empregabilidade hoje, querendo ou não, todo mundo sabe disso. É Né? verdade. Onde você tem ali uma substituição, às vezes a pessoa acha outro emprego melhor, e está sempre aquela categorização rápida. Né? Categoria, não, eu consegui aqui a radiologia, a OS me empregou, né? Algumas outras formas de concurso. Mas é só para mostrar essa diferença, né? Que vem de uma pessoa que nunca conseguiu, igual a mim, nunca consegui realmente. Até um voluntário foi muito difícil eu conseguir fazer, por causa do tempo, e também achar o meu espaço ali. E a forma do concurso, a única coisa que eu consegui. Depois disso, que foi mesmo. Né? Na radiologia, foi aumentando os parâmetros. E um concurso complicado, né? Edital de 2010, né? Edital 2010, né? Eu tinha Bem passado um complexo. anteriormente para enfermagem em Brasília, 2009. Aí eu não tinha... Eu estava trabalhando aqui na época, não tinha como eu ficar... E também a disponibilidade para poder ir, mas em 2010 deu certo aqui no estado. Fechou. Pra Que bom, radiologia. que bom. E uma né? área que eu amo demais, viu, gente? Demais. De todas as áreas que eu faço, é uma das que eu mais... É do topo 3 ali. Eu, a Denise e o Marcos tem algo em comum, né? Que a gente trabalhou mesmo, pegamos no chifre do boi enquanto a gente estava estudando, né? Nesses hospitais aí, até conseguir a primeira oportunidade. O Hospital de Urgência de Goiânia, Cais Nova Era, que sabe bem, né? Enquanto eu tive ali, firme A e gente forte. lutou, né, para estar onde está. Não é fácil, né? E é aquilo que o pessoal fala até, tem muita gente que fala, essa área é muita indicação, não sei. Gente, pode até ter indicação, mas se você não for bom, você não fica. Não fica. Não fica. Então você Mas tem que querer, você tem que ser bom. todos tiveram uma coisa em comum, né? É coragem. 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 Até você que teve coragem para estudar porque realmente estudar é aquela coisa, né? Uhum. É o negócio que ele falou, né? O pulo faz o sapo pular, né? A necessidade. É igual aquela frase do Mário Sérgio Cortella, né? A sorte acompanha a coragem, né? Sim. Então, a gente... se a gente não tiver atitude para poder seguir o caminho realmente fazer acontecer, nada vai acontecer na sua vida. Você vai continuar Sim. no mesmo lugar. Sim. Verdade. Sim. Então, você teve a atitude de fazer os seus estágios Sim. escondidos, né? Mas eu acho que, Não, acho que pessoal. todo mundo... Não é certo, não. Não. Cuidado. Não. Mas assim, a gente às vezes tem que tentar se encaixar Se encaixar. da Isso. melhor forma É possível. verdade. Dar teu jeito, né? Dá o seu jeito, né? Dá os seus Uhum. pulos ali, né? Então, realmente, é fundamental a atitude. Tem que ter atitude para poder conseguir entrar na área, tem que ter atitude para você se manter no mercado. Porque eu já vi profissionais que são muito bons, mas perder a oportunidade que tinha ali de 10, 15 anos ali, porque não evoluiu. Isso. Uma clínica de raio-x que começou a crescer, desenvolver, aumentou o faturamento, aumentou a receita. Poxa, eu vou investir agora numa tomografia. Aí vai lá e compra uma tomografia. E o profissional do raio-x não conseguiu evoluir conseguiu. junto. E o que vai acontecer com ele? Cara, Ele não fica. não fica. Porque, poxa, a clínica vai fazer o que? Não, eu estou começando, não tenho um volume muito grande de tomografia, mas eu preciso que o meu profissional do raio-x faça também tomografia. E na maioria das vezes não vai ter esse profissional. Então, o profissional sai do mercado de trabalho e muitas vezes não retoma mais. Infelizmente. Muito difícil. Muitas voltar, vezes não né, cara? retoma mais. Pois é, essa é
a nossa vivência, né? Isso é tão bom, esse bate-papo. E agora aqui, né, o Paulo, Denise, eu quero dar aqui pelo menos uns 3 minutos, antes de finalizar o nosso podcast aqui, pro Marlos, né? Abertamente, Marlos, fala o que você tem para os nossos profissionais em radiologia, qual que é a dica que você passa para quem está estudando radiologia, né? Eu acho que compartilhar um pouco daquilo que você sabe, daquilo que você já viveu, aqui que você já falou para nós foi tão importante. Mas a gente quer deixar aqui uns 3 minutos, né, Denise, para o Marlos abertamente para falar com o nosso público, né, para os nossos profissionais aí, né, a receita do sucesso, tá? Boa. Bom, eu acho que sim. De novo, né, os 2 cenários. Né? Para quem está de fora, essa frase que é fundamental para mim, que é quem não é visto não é lembrado. Esteja no meio e procure se profissionalizar. O mercado é muito carente de profissionais que sejam capazes de fazer e bons de fazer exames de tomografia, de ressonância. Não precisa se apegar, começar no raio-x, depois fazer ressonância, depois fazer tomografia. Comece por aquilo que você tem mais aptidão, porque por aquilo que você tem paixão. Não adianta você começar por uma coisa que você não tem paixão, não vai dar certo. Trabalhar na radiologia por dinheiro não dá certo, você tem que trabalhar pelo network, pelas pessoas, pela função, de fato, e o dinheiro ele vai ser consequência. O mercado da radiologia, ele se transformou demais nos últimos anos. Há 15 anos atrás, quem que imaginava que o profissional seletista mudaria para terceirizado? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. E a gente está num período de transição onde a gente nem imagina o que pode acontecer no futuro. Porque o avanço da inteligência artificial está sendo tão agressivo que hoje a gente tem equipamento de ressonância magnética, por exemplo, que você abre a aquisição, abre o protocolo e ele já planeja tudo sozinho. Uhum. Você só tem que dar o ok. Eu vivi isso na JPR. Já tem equipamento de ressonância que faz 5 ponderações num volume de imagem só. 5 aquisições de imagem num volume de imagem só. Então, o futuro não... é sempre aquela coisa, né? Aquela frase que quem consegue vencer, sobreviver, não é o mais forte. É o mais flexível. É o que se adapta melhor às mudanças. Então, a gente precisa se adaptar às mudanças e a gente tem que explorar elas ao máximo. Né? Então, se você é um profissional que já está na radiologia, a radiologia mudou e a radiologia vai mudar. Então, a gente nunca imaginou que ia entrar um command center, que os equipamentos de ressonância seriam operados à distância. Veio a pandemia para obrigar a fazer isso. Já é uma realidade. E já é uma realidade em grandes grupos. Se vai em São Paulo, tem um monte de command centers. As pessoas estão abrindo command center. É errado? Não. A legislação permite fazer. Então, se você tem uma veia de empreendedor, aproveita. Abre o seu command center, vai lá e faz. Quer conhecer um command center? Fica o meu convite para conhecer o nosso command center, que fica em Goiânia. Fica ali em frente o Flamboyant Park Business. Vai ser uma honra receber quem quiser ir lá visitar para conhecer como que é você ser um operador que faz exames à distância, remotamente, né? Mas é uma realidade que chegou no mercado. O que a gente pode fazer? A gente precisa se adaptar e entrar, né? Verdade. Então, assim, eu acho que essas mudanças dos últimos anos da radiologia permitiu que o profissional fosse mais livre para empreender. Hoje, existem profissionais da radiologia que empreendem em auditorias de acreditação, Sim. certo? Existem profissionais que, como eu fiz, né? Como eu, o Uri e o Sérgio, né? Fizemos, que é empreender em terceirizações, né? Ou seja, o RH, né? Pessoas que E isso foi muito bom quando você pensa na terceirização, porque eu, por exemplo, iniciei o projeto de terceirização porque eu não queria mais ficar desempregado. É horrível você ficar desempregado. É horrível você olhar para sua família e falar, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mês que vem eu vou pagar o quê? Né? Então, eu criei a terceirização com essa possibilidade, através da reforma trabalhista, para a gente não ver mais ninguém desempregado. Porque quem está no nosso time, ele se liga numa rede de mais de 100 operações pelo país. Então, se não der certo aqui, por algum motivo não deu certo aqui, você tem oportunidade. Você pode ir para qualquer outro lugar. E você nunca mais vai ficar na mão. Porque quando você está sozinho, você está no mercado de trabalho, poxa, eu estou ali em uma operação. Você foi mandado embora, acabou. E foi isso que aconteceu comigo. Porque eu bati na porta e o pessoal estava com a porta fechada. Mas eu acho que não precisa só ser a MS, só o Marlos, que
tem a terceirização. Você, que às vezes está ouvindo em casa aí, você pode fazer sua terceirização. Sim, oferece o claro, serviço com no certeza. mercado. Com certeza. Vai para o mercado e oferece. E, de certa forma, quando você cria essa atitude de ir lá empreender, montar o seu negócio e abrir, eu dou muito incentivo. Pessoas que me procuram, Marlos, como é que eu monto um command center? Eu ensino. Marlos, como é que eu monto uma empresa? O que eu preciso fazer? Eu ensino, não tem problema. Porque o mercado ele se transformou e ele vai se transformar ainda mais. Porque operações que a gente tinha terceirizadas, por exemplo, hoje estão perdendo espaço para o command center. Sim. Só que a gente inovou, a gente conseguiu colocar o command center. Mas na maioria dos lugares no Brasil inteiro, eles estão passando por dificuldade. A clínica, deve ter uns 3 meses mais ou menos, eu recebi um contato de um diretor de um hospital. Ele falou, Marlos, eu tô te ligando para saber como funciona a sua terceirização. Porque se eu não terceirizar, eu vou quebrar. E aí? Aí não é só a terceirização em si, é recepção, é faturamento. É um hospital inteiro que, se não fizer mudanças drásticas de redução de custo, ele quebra. Ele quebra. Então, é triste isso. A gente não... É uma questão que é necessidade. Se o serviço não fizer as mudanças que tem que fazer para reduzir os custos, porque plano de saúde está verticalizando. Está fazendo seus próprios centros, está descredenciando um monte de serviço. Sim. Ou seja, as operações tradicionais estão perdendo volume. Não tem mais o mesmo volume. O ticket médio de exame, que antes era R$800, hoje é R$500. A ou até tabela menos. está caindo, né? Ou até menos do que isso. Então, a radiologia... Foi até um trabalho legal que a gente fez um tempo atrás, e eu fiquei assustado, porque a radiologia é um dos poucos serviços que existem no mundo que a projeção é decrescente. Não é crescente. Ou seja, você está num negócio que, se você... o ticket médio desce e os custos sobem. Porque sobe o custo de insumo, o dólar sobe o custo de manutenção, de equipamento, etc. Mas o faturamento cai. Então, o que o serviço precisa fazer? Ele precisa definitivamente reduzir o custo ao máximo e aumentar a produtividade. Aí entra, né, uma série de coisas, como, por exemplo, a nossa inteligência artificial, que a gente... E, de novo, gente, é você ter coragem... E aí eu tive a coragem de procurar uma inteligência artificial para ajudar o nosso cliente, né? Como que o cliente pode produzir mais? Fazer mais ressonância magnética. E aí eu encontrei a SwiftMR, que é uma tecnologia sul-coreana, que acelera os exames de ressonância magnética. Então, onde a gente implanta, o cliente consegue produzir 50% a mais de produtividade. Então, a gente tem casos de cliente que produziu o dobro, né? 100% a mais. Então, o cliente que fazia 40 exames por dia, hoje está fazendo 80 exames por dia. Né? Então, isso ajudou. E foi uma coisa que... Hoje a gente é representante oficial, exclusivo no Brasil, né? Do SwiftMR. E a gente começou a colocar em diversas operações pelo país, e a gente está transformando isso. Eu acho que é um suspiro pro empresário, né? O dono da clínica, que ele vai olhar e vai falar assim, poxa, agora eu consigo produzir mais, os custos estão aqui, deixa eu oferecer um trabalho melhor pro operador, pro profissional que está trabalhando. Então, eu acho que a gente, como empresário, a gente tem que inovar. O profissional que está assistindo em casa, às vezes ele está assim, poxa, mas ideia, se você ficar com ela só na cabeça, é só ideia, né? Tem que ter atitude. Pega a sua ideia e coloca em prática. Verdade. Coloca em prática. E eu sempre falo para a turma toda, né? Se precisar de mim, eu tô aqui para ajudar. Conta comigo. Sempre, né? O Marlos sempre foi uma pessoa bem, né, Denise? Com certeza, bem parceira. aberta, bem parceira, né? Uma pessoa, assim, muito boa. E ficamos felizes, né? E é importante, né, deixar isso para todos os profissionais que estão nos ouvindo, porque eu conheci o Marlos lá atrás, né? A gente veio da base mesmo, lá do, né? Por muitas vezes, né, Marlos, passando toda aquela dificuldade para manter os estudos, né, como qualquer cidadão, e aquilo que eu falo para vocês, né, estralou, percebeu essa necessidade que nós temos, né, fez dessa necessidade, né, um grande sucesso. A tecnologia está vindo aí, as coisas estão mudando, né, e nós profissionais precisamos nos atualizarmos e mudarmos em conjunto, não é isso? Com certeza. Eu acho que tem que dividir riqueza, né? Dividir riqueza, conhecimento. E a maior riqueza é conhecimento, cara. Exatamente. E uma das premissas que nós temos, né, que o profissional que está com a gente, ele participa de tudo. Então, ser sócio de uma empresa, você te permite
crescer como nunca. Nunca. certeza. Então, profissional que recebe 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o mercado paga hoje atualmente, existe. Uhum. É possível. Mas você tem que criar uma forma de... Empresas que às vezes estão assistindo a gente, tem que criar a forma de fazer com que todo mundo participe do projeto. As parcerias, né? Exatamente. Sempre acreditei em parcerias. Exatamente. Eu sempre Nem acreditei, planta cresce sozinha, né? Não. Você é Com regada ali, certeza. então a gente Não. tem que crescer É junto. aquilo que a gente sempre fala, né? Onde está todo mundo ganhando, todo mundo satisfeito, é bom, não é? Porque essa questão só tá bom só para um, não é legal, gente. Não é legal. Eu também não concordo com isso. E eu fico muito feliz. Bom, finalizando, né, o nosso primeiro podcast, né? Uma satisfação enorme estar com essas figuras maravilhosas aqui, né? Denise, dá Só agradecimento, gente. Só agradecimento, né? Teremos mais, se Deus quiser, mais assuntos. Esse foi o mais nosso primeiro, né? assuntos, Isso o nosso aí. primeiro. E será muito bom, né? Também, novamente, receber o Marlos aqui novamente, Mais porque a vezes, gente com tem mais certeza, tem assunto para muito conversar assunto. com o Marlos, tem mais assunto para explanar com ele. Esse só foi o primeiro podcast, né, Marlos? Tu vai ter disponibilidade para nós Com depois? certeza. Hã? Conta comigo. Obrigado. É uma honra muito grande pra gente. E tenho certeza de que pode contar comigo aí. Sempre. Valeu, Marlos, né? Sensacional. Satisfação. Muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Aquele abraço para vocês e até o nosso próximo Próximo. podcast. Até mais.